Olá, tudo bem? Você está no curso Serviço Social Socioambiental e nesse debate nós vamos falar sobre sustentabilidade dentro da perspectiva do módulo Sustentabilidade, Movimentos Sociais e a Educação Ambiental. Na verdade, a educação ambiental já ficou no tópico anterior, já está explicitado no tópico anterior, então nesse nós vamos dividi-lo em duas aulas para falar primeiro de sustentabilidade, depois de movimentos sociais. Nesse primeiro, nós vamos propor debate sobre a sustentabilidade. É impossível falar de sustentabilidade sem falar diretamente com o capitalismo. O capitalismo é o motor, a origem principal de toda a degradação ambiental que existe no Brasil e no mundo. A acumulação, o lucro desenfreado, o que nos leva diretamente a um novo campo teórico que é o do neoliberalismo, que visa o lucro, a acumulação, a exploração da mão de obra barata. E para entendermos esse conjunto de ações entre o capitalismo e o neoliberalismo, é importante entendermos o que de fato é sustentabilidade. Sustentabilidade, como a definição teórica e acadêmica, é a forma de viver de modo a tirar o melhor possível do ambiente em que vive sem destruí-lo e assim preservá-lo quase como que intacto, da forma como está. Ou seja, preservá-lo da melhor forma possível para garantir a sobrevivência das gerações futuras e até da geração presente. Se não houver uma mudança do entendimento do meio ambiente por parte das pessoas urgente, uma modificação completa da mentalidade, da forma de entender e de enxergar as coisas de forma bem conceitual no entendimento desse novo paradigma, muito em breve nós teremos dificuldade em segurança alimentar, muitos tipos de desastres ambientais e ecológicos acontecendo no mundo todo. Já estão acontecendo e a tendência é haver um agravamento sem precedentes desses fatores. Hoje nós temos poucas chuvas em muitos lugares, são as secas, o derretimento das geleiras, o aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio, o aumento da infiltração dos raios UV na camada terrestre, enfim. São uma série de fatores que nos levam a questões insustentáveis. Então a sustentabilidade é isso, é a proteção da água, a proteção do próprio oxigênio, a proteção da flora, da fauna, por assim dizer, dos animais, das plantas e principalmente da terra, da onde o homem tira o seu sustento. Não existe por parte do capitalismo essa preocupação. O capitalismo ele ensinou o homem a se comportar como um gafanhoto, comer, destruir, absorver o máximo possível, sem dar nada em troca, sem retornar nada. Hoje já existe um ideário por parte das grandes empresas, das estatais, das multinacionais, um certo investimento, ainda que pérfio, ainda que pequeno, em relação a essa destruição. Então eles produzem lixo tóxico, eles destroem milhões de quilômetros quadrados de floresta e depois dão um retorno mínimo, esperando que isso venha trazer algum resultado positivo com relação ao social. É importante que o assistente social, o profissional do serviço social, entenda a diferenciação e a fundamentação do processo de sustentabilidade, como ele acontece. Existe uma linguagem sedutora por parte do capitalismo e do neoliberalismo que nos leva a crer, que leva as pessoas a crerem que aquilo é uma solução, que eles podem oferecer uma solução a longo prazo para as questões que se manifestam na degradação ambiental. Então, na contemporaneidade, estão aparecendo novas expressões da questão social e a degradação do meio ambiente é uma delas, porque ela vai levar a longo prazo a outros problemas, maior desemprego, insegurança alimentar, que vai ser a falta de alimentos, a falta de terras agricultáveis, passa a ser também uma expressão aí da questão social que nós precisamos entender e compreender. O trabalho da assistência social não é em prol do capitalismo nem do neoliberalismo, muito menos em prol do meio ambiente diretamente. Nós não somos ambientalistas. Se fôssemos ambientalistas, então nós seríamos ecologistas. Algumas pessoas estão no serviço social e têm uma vocação ecológica, de ser ecologista, e acaba confundindo
e tentando aplicar conceitos ecológicos nessa profissão. Não cabe conceitos ecológicos aqui. Alguns conceitos sim, mas não na íntegra como seria o exercício profissional de um ecologista. Nós trabalhamos com pessoas. Matéria-prima do nosso trabalho é o usuário, as políticas sociais e o combate à prevenção às expressões da questão social que se manifestam como parte da degradação ambiental. Então, entre a escolha de defender o meio ambiente e um determinado usuário, num determinado momento, você vai ter que escolher o usuário e não o meio ambiente. Uma vez que fosse um ecologista que estivesse nesse enfrentamento, ele defenderia o meio ambiente em detrimento ao usuário daquele serviço. Então, você precisa entender bem isso. Cada profissão tem o seu campo de atuação. O campo de atuação do serviço social é em prol da construção de uma nova ordem societária e em prol da emancipação do indivíduo, nesse processo de construção dessa nova ordem societária. Então, há necessidade de entender que antes do meio ambiente vem o indivíduo, mas junto com o indivíduo vem o meio ambiente. Se houver a necessidade de fazer uma escolha, o assistente social, infelizmente, digo infelizmente porque às vezes temos que escolher o indivíduo em detrimento do meio ambiente, por ser uma questão muito complexa, antagônica, por ser um paradigma. Todo o exercício profissional do assistente social, ele trabalha em torno desses paradigmas, desse antagonismo, seja em relação ao capitalismo selvagem, que destrói e acumula, explora, vulnerabiliza, neoliberalismo, ou seja mesmo aqui em relação às questões ambientais. Porque você tem ali o usuário de uma política que destruiu um hectare, por exemplo, de mata, queimou para poder plantar, para tirar subsistência para ele e para sua família. Aí você vai dizer, eu devo proteger a mata ou vou proteger a alimentação desse homem e sua família, ou dessa mulher e sua família e seus filhos? Então você vai trabalhar aí nesse antagonismo. É necessário entender que a sustentabilidade existe exatamente aí. Ela é como que uma mediadora entre a destruição e a preservação. É o meio termo. Deve-se criar dentro dos projetos de intervenção solicitados pelas empresas, através do assistente social, ou mesmo por parte do Estado, das prefeituras ou das instituições estatais, ou qualquer ela que seja, deve-se trabalhar para criar opções, questões, relações, possibilidades de intervenção que atenda tanto ao meio ambiente quanto ao indivíduo, tendo em primazia o indivíduo e automaticamente o meio ambiente. Vê como é cíclico a resposta e o pensamento nessa questão. Abrindo um parênteses aqui, gostaria de recomendar o livro de meio ambiente, que fala sobre o meio ambiente, de Reinaldo Dias, o livro também sobre meio ambiente e sustentabilidade, de Daniel Luzzi, o livro também, um bom livro, de Arlindo Felipe Júnior, você pode procurar, está à venda na internet por R$ 29,90, os interessados. O livro de Gomes também, Serviço Social e Meio Ambiente, muito bom. E o livro também de Marcos Reigota, Meio Ambiente e Representação Social. São livros que falam sobre esses temas que nós estamos discutindo aqui e que são pertinentes à sua formação profissional, você que pretende aí prestar concurso no serviço social em estatais ou empresas que trabalham com socioambiental. Ou que você mesmo que pretende estar se aprofundando-se nos conhecimentos em relação ao socioambiental. Então, a sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras, para não comprometer o meio ambiente em que ele vive e para dar até mesmo uma qualidade de vida. Então, quando falamos sobre meio ambiente, nós estamos falando sobre agricultura, estamos falando sobre área urbana também, quando se relaciona a habitação adequada, inadequação habitacional, e o problema do meio ambiente sempre aparece nas questões de inadequação habitacional, quando a pessoa é expulsa do centro da cidade pelas questões do crescimento do próprio capitalismo e passa a morar em favelas, então pendurado nos barrancos, nas áreas de deslizamento e de enchente, enfim. Há todo um conceito, há todo um conjunto de possibilidades de estudo, de intervenção e de enfrentamento das expressões da questão social relacionada ao conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é complexo, ele atende um conjunto de variáveis interdependentes que deve se integrar,
que precisa se integrar. E as integrações acontecem através das questões sociais, de vulnerabilidade social, das expressões sociais, das expressões da questão social, energética, né, a capacidade econômica e as próprias capacidades ambientais. Então você vai pensar isso aí em 4 eixos principais: questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Todo projeto criado por uma assistência social, ele vai ter que passar por essas 4 colunas argumentativas, esses 4 pontos teóricos de observação e de análise. Você precisa observar ao criar um estudo social sobre um determinado impacto, sobre um determinado projeto solicitado por uma empresa ou por uma estatal, e vai ter que fazer o cruzamento aí entre as expressões da questão social, as questões energéticas, as questões econômicas e as questões ambientais. Atende socialmente os indivíduos, o projeto atende socialmente os indivíduos, o projeto gera energia suficiente de retorno, e quando falamos de energia aqui, obviamente que não é energia elétrica, é energia de recuperação. O projeto é viável economicamente falando, o investimento que vai se fazer dele é positivo no sentido de retorno, ainda que seja subjetivo esse retorno, e por fim, as características ambientais. É preciso respeitar em relação à parte social desse projeto o ser humano, para que esse possa respeitar a natureza. E do ponto de vista humano, ele próprio é a parte mais importante do meio ambiente. Nós trabalhamos com humanos, e se queremos preservar a natureza é porque queremos preservar o humano. E se queremos preservar a natureza sem preservar o humano, logo não faz sentido preservar a natureza. Tanto faz destruí-la como não destruí-la, se o ser humano não for parte aí do processo de preservação. Aí a questão energética. Sem energia, a economia não se desenvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram. E aí a questão ambiental. Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida. A economia não se desenvolve, o futuro fica insustentável. Então é preciso encontrar aí, um clichê bem utilizado é esse, o meio termo. Como aproveitar o meio ambiente, a fazenda, a terra, o projeto de agricultura, o assentamento, a moradia, sem degradar o meio ambiente e tirar o melhor possível dos dois lados e ainda assim criando um sistema de manutenção. Nós temos alguns projetos no Brasil que são, por exemplo, o defeso, a época do defeso na pesca, os projetos de preservação de matas, que são as reservas. Tudo isso acaba tirando, de certo modo, alguns pontos de lucratividade em função de um bem maior. Então, o princípio da sustentabilidade aplica-se desde um único empreendimento pequeno, passando por uma pequena comunidade, por exemplo, uma casa que está jogando os seus dejetos num rio, até o planeta inteiro. E para que um empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja. Então é importante observar que, novamente, aparecem 4 pontos que têm que fazer parte de qualquer estudo social, de qualquer perícia, de qualquer laudo, de qualquer levantamento, de qualquer argumentação, de qualquer projeto de intervenção que seja solicitado por uma empresa, por uma prefeitura, por outro profissional multilateral para o assistente social. Você precisa levar em conta que o empreendimento seja considerado sustentável. Ele precisa ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Ecologicamente correto é se você está preservando o meio ambiente, ainda que de forma sustentável. Por exemplo, plantação de cacau em meio à mata, sem destruir a mata, que já é um projeto aplicado no Brasil. Plantação de café no meio da mata, como está acontecendo em Minas Gerais também, que já é viável. A criação, a manutenção das nascentes dos rios, com a criação de matas de margem para proteger as nascentes, é ecologicamente correto. Então, todo esse processo precisa ser levado em conta. É economicamente viável? Veja que aqui também aparece o antagonismo. Você precisa encontrar a linha tênue aí entre o ecologicamente correto e o economicamente viável. E aparece aí também o socialmente justo. É justo socialmente? Inclui ou exclui? E aí vem o culturalmente diverso. Por que aparece o culturalmente diverso? Porque existem algumas questões relacionadas à cultura
que não podem, dentro da perspectiva do serviço social, que tem em vista como parte do projeto ético-político respeitar as construções culturais e a diversidade, não devem ser suplantado, desconsiderado, aviltado no sentido de desrespeitar a cultura local de cada ambiente. Então, deve-se levar em conta esses 4 pontos, que são também 4 linhas de argumentação: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. O sustentável, dentro da perspectiva de análise, significa apto ou passível de sustentação. E agora nós já temos aí, dentro das questões empresariais, até uma nova argumentação, que eu quero aqui abrir um ponto para a crítica, que é o termo já sustentado, né? Que é aquilo que já tem garantia de sustentação. É defendido que sustentado já carrega em si um prazo de validade, no sentido de que não se imagina o que quer que seja no domínio do universo físico que apresente sustentação perpétua. Então, a minha crítica é aqui: como é que uma empresa garante determinado projeto já é sustentado, determinado plano de intervenção já é sustentado, determinado tipo de plantação é sustentado, determinada empresa é sustentada. Ou seja, isso é mais uma forma de maquiar a situação ad aeternum, de modo que rigorosamente o termo sustentado deve ser acompanhado sempre do prazo ao qual se refere, sob risco de imprecisão, falsidade, acidental, até mesmo intencional, como é a mania do capitalismo: ludibriar as pessoas com a criação de linguagens e embustes para tirar o foco principal. Então, o sustentado pode até existir dentro de um projeto, não vou negar a especificidade desse termo teórico, desde que ele esteja atrelado especificamente a um prazo. Porque se não houver a manutenção correta de um determinado projeto, ele não pode ser sustentado eternamente. Dentro de um determinado tempo, ele pode se deteriorar e perder a sua eficácia. Então, é importante que haja, para a compreensão da palavra sustentado, um prazo estabelecido. Tal rigor é especialmente importante nos casos das políticas ambientais ou sociais, sujeitos a viés de interesses divergentes, e aí aparece novamente o neoliberalismo e o capitalismo, sempre com interesse divergente, interesse de acumulação. É impossível lucro absoluto e acumulação absoluta e preservação ambiental. Para que haja sustentabilidade, é necessário que o capitalismo esteja, e o neoliberalismo, e aí quando eu me refiro a capitalismo e neoliberalismo, estou me referindo, obviamente, ao terceiro setor e muitas vezes ao Estado, porque o Estado também está diretamente envolvido nesse processo. Então, para que haja sustentabilidade, é necessário que tanto o terceiro setor, capitalismo, neoliberalismo e Estado estejam cientes de que vão ter que abrir mão de uma certa quantia do lucro. Não é possível garantir sustentabilidade sem diminuir o lucro. Só é possível garantir a sustentabilidade através da diminuição do lucro. E é isso que aí é onde se acaba esbarrando na resistência por parte do neoliberalismo e do capitalismo. O crescimento sustentado refere-se a um ciclo de crescimento econômico constante e duradouro, porque, assentado em bases consideradas estáveis e seguras, ou seja, dito de outra maneira, é uma situação em que a produção cresce em termos reais, isto é, descontada a inflação, por um período relativamente longo, dentro do projeto empresarial. Então, é interessante para a empresa que ela crie um projeto que dure 10 anos, mesmo sem oferecer o suporte, mesmo sem oferecer a renovação de todo o projeto que foi aplicado no início. Isso tem acontecido muito no Brasil. Cria-se um projeto, investe-se no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano, um certo valor, então ele maquia-se, cria aquele nome do projeto e depois só se vive no embalo. Vou contar uma história para vocês que um tio meu contava quando era criança e que se aplica muito a essa realidade. Meu tio disse que um certo senhor tinha um cavalo que corria muito e o outro apostou com ele qual cavalo corria melhor. Então, eles fizeram uma aposta e um deles correu e de um determinado momento o cavalo estava muito cansado, ele parou. E o outro tirou tudo que o cavalo tinha até lá na frente, o cavalo não aguentou mais, exaurido, caiu e morreu. Quando o compadre dele chegou lá e disse assim: o seu cavalo morreu, só chegou aqui, morreu, foi morrer aqui? Ele disse: não, rapaz, morreu lá atrás, ele chegou aqui só no embalo. Já faz horas que morreu. E assim acontece com os projetos. Muitos deles já morreram há muito tempo, mas ainda se alimenta do nome que criou quando foi lançado.
e engana as pessoas. Hoje no Brasil, eu posso afirmar para vocês que 90% dos projetos que foram criados, criou-se uma imagem, um nome, e a partir desse nome ele se mantém até hoje. Não tem mais investimento, não tem mais renovação, não foi repensado, não foi retomado, só existe de nome. E continua lá, fazendo desconto de imposto, aquela maquiagem terrível. Então é importante que o assistente social entenda que a gestão sustentável, ela parte do princípio de que dentro de um determinado período, aquilo que se diz sustentado deve ser renovado para que possa continuar sustentado e não viva apenas de uma aparência para enganar o social, para enganar a sociedade no geral. Aí a gestão social, sustentável é isso, é a capacidade para dirigir o curso de uma empresa, comunidade ou país através de processos que valorizam e recuperam todas as formas de capital humano, natural e financeiro, inclusive aí da renovação de projetos que já estão em aplicação. Nós não podemos viver de sombras do passado, de sombras argumentativas sobre sustentabilidade. E dentro desse princípio aí aparece também a sustentabilidade comunitária, que é uma aplicação do conceito de sustentabilidade no nível comunitário. Diz respeito aí aos conhecimentos, técnicas e recursos que uma comunidade utiliza para manter sua existência, tanto no presente quanto no futuro. Esse é um conceito-chave para as ecovilas ou comunidades intencionais. Diversas estratégias podem ser usadas pelas comunidades para manter ou ampliar seu grau de sustentabilidade, o qual pode ser avaliado através da ASC, Avaliação de Sustentabilidade Comunitária. E aqui, dentro da questão de sustentabilidade comunitária, nós podemos citar, por exemplo, a agricultura familiar, que durante tanto tempo ficou esquecida no Brasil e que precisa ser retomada. Durante 500 anos, quase nada foi feito pela agricultura familiar no Brasil. Quando eu digo quase nada, é no sentido mais absoluto que pode se estabelecer. Então, o que acontece? Esse princípio